Vamos continuar a falar de coesão, mas vamos mudar o tipo de coesão. Vamos falar hoje de coesão sequencial, que é aquela baseada no emprego de conectores, de conjunções, preposições, locuções conjuntivas, locuções prepositivas. É uma matéria tão importante, sobretudo na hora pragmática mesmo da sua prova, que você tem essa matéria explicada 2 vezes, na aula de texto e na aula de gramática, quando você estuda o uso das conjunções, sobretudo as orações coordenadas e as orações subordinadas adverbiais. Nós vamos falar sobre o emprego dessas conjunções do ponto de vista da semântica, ou seja, do ponto de vista do significado que elas têm. Elas são importantíssimas para a construção de sentido do texto e elas são essenciais na hora da sua redação. Então você vê que é uma matéria com uma bifurcação, uma trifurcação, porque ela interessa a interpretação, interessa a gramática e interessa a redação. Vamos lá. A coesão referencial, ela é obtida por meio desses conectores. Você se lembra quando nós falamos lá atrás sobre o texto e de onde a palavra texto vinha? Da ideia de tecer, da ideia de tecido. E nós fizemos uma analogia entre um texto formado por partes que se relacionam e uma colcha de retalhos. Então aqui mais ou menos eu estou recuperando isso visualmente. Eu tenho aqui uma parte 1 do texto, que é esta colcha de retalho aqui, né? Que é esse retalho, essa parte. Outra parte do texto, que é este retalho. E aí, como é que eu vou conectar as duas partes de um texto? Eu tenho uma parte 1, pode ser uma oração, pode ser um período. Eu tenho uma parte 2, pode ser também uma oração ou outro período. E eu vou conectá-las, não naquele movimento de referenciação que nós vimos, mas sim com o movimento agora de conexão por meio dos conectores linguísticos. Então eu vou usar um conector qualquer para ligar essas duas partes. Aprendo, estudo. Quando eu digo aprendo, pausa, estudo, eu deixo em aberta essa relação e eu deixo a sua responsabilidade de leitor entender qual é a relação entre eu aprendo e eu estudo. Mas se eu usar o conector, eu esclareço essa relação de maneira a não deixar brecha para você entender do jeito que quiser. Por exemplo, se eu disser que eu aprendo porque estudo, esse x é como se fosse uma variável da matemática. E aí esse x, que é esse conector, pode ser o porquê. Se eu colocar eu aprendo porque estudo, quer dizer que estudar é a causa de aprender. Estudar é causa de aprender. Se eu usar outro conector, se eu empregar uma medida que eu aprendo à medida que estudo, eu estou estabelecendo uma relação não de causa, mas de proporcionalidade. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Há uma relação diretamente proporcional. Então, o que era causa com o porquê virou proporcionalidade com a medida que. Se eu disser aprendo, portanto estudo, eu estou estabelecendo entre estudar e aprender uma relação de conclusão. E agora, o fato de eu estudar é a conclusão a que eu chego a partir da premissa de que eu aprendi. Aprendo se estudo, considere aqui só o se, aprendo se estudo, este se estabelece entre estudar e aprender uma relação de condição. Atendida a condição de eu estudar, é certa a realização deste fato, aprendo. E se eu disser aprendo quando estudo, a relação passa a ser de tempo. No momento em que eu pratico a ação de estudar, eu aprendo. Então veja a importância dessa conexão. A relação que existe entre aprender e estudar é uma relação prévia aos mecanismos de coesão. O que isso quer dizer?
que se eu não colocar nenhum conector entre as duas, ainda assim vai haver uma relação de sentido, porque essa relação de sentido é estabelecida pela coerência. E a coerência aqui é essa proximidade, essa harmonia entre essas duas ações de aprender e estudar. Mas quando eu uso um conector, qualquer que ele seja, eu estabeleço, além ou para além da coerência, uma relação de coesão, que é aquela conexão discursiva entre as partes do texto. A questão é, que relação discursiva eu quero estabelecer entre essa parte 1 e essa parte 2? Eu quero estabelecer que o fato de eu estudar é a causa de eu aprender. Então você tem que usar um conector causal. Um porquê, por exemplo, há muitos. Não, eu quero estabelecer que estudar é uma proporção a aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu estudo. Quanto mais... então é à medida que... E daí vai. Então, estas relações que são estabelecidas pelos conectores, elas têm de ter, antes dessa conexão discursiva, uma conexão de coerência. Nós já vimos, eu vou repetir, nós já vimos que a coerência precede a coesão. Então, não adianta eu pegar duas partes que não se conectam, que não se harmonizam. Lá no nosso exemplo da colcha de retalhos, vou pegar um copo e um guarda-chuva. E você vai me dar uma linha e eu vou costurar os dois e vou fazer uma colcha de retalho. Não tem jeito. Não tem como eu conectar duas ideias que não se relacionam quanto ao sentido. Então, eu preciso ter previamente a relação de coerência. Depois que eu tiver essa relação de coerência, eu procuro a melhor linha, né? A melhor linha quer dizer aquele conector que vai ligar da maneira que é mais adequada para mim, que estou produzindo a frase, aquelas relações. Então vejam dois conectores diferentes, à medida que e na medida em que, parecem, né? Só que não. Se eu disser que eu aprendo na medida em que estudo, quer dizer que eu aprendo porque estudo. Mas se eu disser que eu aprendo à medida que estudo, eu estou dizendo que a minha aprendizagem é diretamente proporcional ao meu estudo. Você não sabe ainda se eu aprendi. Se você me perguntar, Tereza, você já estudou AFO na sua vida? E eu responder sim. Aí você me diz, Tereza, você aprendeu? E eu respondo, eu aprendi à medida que estudei. Não respondi, né? Você vai ter agora que me fazer outra pergunta, que é a seguinte pergunta. E você estudou quanto, Tereza? E eu posso responder, estudei muito pouco. Significa que eu aprendi muito pouco, porque se eu aprendi à medida que estudei e eu estudei muito pouco, quer dizer que eu aprendi muito pouco. Então, esses conectores vão fazer toda a diferença no texto. Então, primeiro entendemos o que é essa conexão, que eu tenho uma parte 1, uma parte 2 e eu vou usar uma conjunção ou uma preposição ou uma locução para fazer a conexão entre essas partes, estabelecendo linguisticamente, discursivamente, uma relação de sentido que já tem de existir, né? Tem de existir uma relação de sentido. Qual relação de sentido? Aí é o conector que vai estabelecer. Aqui nós vimos algumas possibilidades. Vamos continuar. Se eu disser, estou usando novos conectores, eu trabalho porque gosto, gostar é a causa de eu trabalhar. Se eu digo eu trabalho à proporção que preciso, a relação é de proporcionalidade. Quanto mais eu preciso, mais eu trabalho. Se eu precisar menos, eu trabalho menos. Se eu digo eu trabalho a fim de ganhar a vida, esse a fim de indica que ganhar a vida é a finalidade do meu trabalho. Se eu digo eu trabalho e estudo, este e está estabelecendo entre a ação de trabalhar e a ação de estudar uma relação de adição, que é a mais simples, a mais primitiva das relações de sentido, que é a relação de adição. Se eu digo que eu trabalho, mas não recebo, a relação é de oposição. Quem trabalha costuma receber. Eu trabalho, mas não recebo.
A relação aqui é de oposição, ou, de acordo com a nomenclatura da gramática, é uma relação de adversidade. Eu trabalho, portanto, sou independente. Ser independente é uma conclusão a que eu chego a partir da premissa de que eu trabalho. A relação aqui é de conclusão. Se eu digo eu trabalho, se você também trabalhar, agora, se você trabalhar, introduz a condição para que este fato da primeira oração aconteça. E quando eu digo eu trabalho, embora muitos duvidem disso, vocês sabem que muitos alunos me perguntam se eu trabalho ou se eu só dou aula, né? Você imagina? E eu digo assim, não, eu só dou aula, não trabalho não. Aí, professora, a senhora não trabalha? Eu digo, não. Então, agora eu afirmo, eu trabalho, embora muitos duvidem disso. Esse embora estabelece uma relação de concessão. Concessão. Então, veja quantas relações de sentido um conector pode estabelecer. E aqui você viu, a parte 1 e a parte 2, aprendo e estudo, eram as mesmas. Mas cada conector que eu colocar vai estabelecer relação de sentido diferente. Tudo bem? Como é importante nós entendermos que relação nós queremos previamente estabelecer. Eu quero uma relação de causa. Então eu não posso usar o portanto, porque o portanto não vai estabelecer causa, vai estabelecer conclusão. Não, eu quero estabelecer uma relação de finalidade. Então, se é finalidade, não pode ser a proporção que, porque a proporção que é uma relação de proporcionalidade. É importantíssimo isso, tanto para a gramática, quanto para a semântica, quanto para a redação. E aí nós temos um quadro de conectores. Você está vendo aí no seu material que este quadro eu coloquei em 2 slides. E essa divisão, ela não foi aleatória, não. Nesse primeiro slide aqui estão esses conectores que estabelecem relações semânticas de adição, alternativa, diversidade, explicação e conclusão. Tereza, o que eles têm em comum? Todos esses aqui estabelecem sintaticamente relações de coordenação. Então, para a semântica é adição, alternativa. Para a sintaxe, esses conectores são conectores de natureza coordenativa. São chamados mesmo de conjunções, alguns não são conjunções, são locuções conjuntivas, porque há mais de uma palavra. Esses conectores aqui são todos coordenativos. E aí eles introduzem as orações coordenadas. As orações coordenadas que podem ser aditivas, alternativas, adversativas, explicativas ou conclusivas. Os conectores que estabelecem relação de adição, olha, eu tenho uma parte 1 e uma parte 2. E entre uma parte 1 e uma parte 2, eu coloco um porém. Então, a relação é de adversidade. Entendemos? Então, esses conectores são esse X aqui, essa incógnita que vai ligar duas partes do texto. Os conectores aditivos, o e, o nem. Você sabe que o nem nós só podemos usar em estruturas de negação. O nem é uma contração de e com não. Não vou, nem justificarei minha ausência. Ele não veio, nem justificou. Ou ele não veio e não justificou. O mas também pode ter valor aditivo, desde que esteja precedido na outra oração do não só. Ele não só falou, mas repetiu. Ou mas também repetiu. Esse também pode ser suprimido. E o não só, como? Ele não só falou, como repetiu. Esse como também com valor aditivo. E aqui eu tenho um exemplo. Choveu e fez calor. Então, duas coisas aconteceram, dois fatos aconteceram. E é uma relação de adição entre fazer calor e chover. Não é uma relação de consequência, não é uma relação de adversidade, é uma relação de adição.
Para a semântica, a gramática vai ter um outro olhar, não é? A gramática vai considerar que isso aqui é uma oração coordenada sindética, isso aqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Lembram? A nomenclatura da gramática, essa aqui vai ser sindética aditiva. Alternativa, relação de alternativa ou alternância. Né? As duas coisas, embora parecidas, não são sinônimos. Quando eu digo saia ou fique quieto, é uma alternativa que eu estou lhe dando. Mas quando eu digo ele ora ri, ora chora, aí é uma alternância de ações. São esses conectores, ou que pode vir sozinho ou em par, ou fique quieto ou saia, ora chora, ora ri, quer chova, quer faça sol, irei à praia, seja noite, seja dia, eu estudo. Então, são os conectores para a semântica que estabelecem relação de alternativa ou de alternância. A gramática vai chamar essas orações, ou chove ou faz calor, cada uma delas de oração coordenada, sindética, alternativa. Tudo bem? Então, a gente pode ter um olhar aqui que é semântico e um olhar que é a nomenclatura da gramática. O meu olhar vai continuar semântico. Os conectores de adversidade ou oposição é uma listinha que normalmente vocês memorizam. E memorizam nesta ordem, eu fico impressionada, mas porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. O E, eventualmente, dependendo do contexto, pode também ter valor adversativo. Choveu, mas o asfalto não ficou molhado. O asfalto não ficar molhado é uma ideia que se opõe à ideia de chover. Quando chove, em regra, o asfalto fica molhado. Desta vez não ficou, eu uso o mas. Os conectores que introduzem a explicação, pois, porque, que e por quanto. Choveu, pois o asfalto está molhado. Tereza, o asfalto está molhado não é a causa de ter chovido? Não, né, gente? A causa é uma questão de lógica, mais do que de gramática. A causa é um fato que acontece antes de outro fato na linha temporal e o determina. O que aconteceu primeiro? Primeiro choveu ou primeiro o asfalto ficou molhado? Não, primeiro choveu. Então, a frase ou a oração, pois o asfalto está molhado, não pode ser a causa de ter chovido, porque não aconteceu antes da chuva. É só uma explicação. É como se nós estivéssemos em um ambiente fechado, sem nenhum contato com o mundo exterior. Quando nós saíssemos, alguém dissesse assim, choveu. E aí eu pergunto, de onde você está tirando que choveu? E aí a pessoa responde, o asfalto está molhado. Então, o asfalto está molhado explica a declaração de que choveu. Esse pois aqui tem natureza, portanto, explicativa. Os conectores também podem introduzir relações de conclusão, esses conectores coordenativos, que introduzem orações coordenadas. Portanto, logo, pois, desde que seja posposto ao verbo, nós já vamos ver isso. Então, por isso, por conseguinte, destarte, que é muito pouco usado, né? O português jurídico, o povo da área jurídica que gosta disso. Choveu, destarte, o asfalto está molhado. Quando eu conecto as duas partes com o destarte, significa que a segunda parte, a iniciada pelo destarte, o asfalto está molhado, é a conclusão da primeira parte, ou a conclusão de choveu. Tudo bem? Eu vou apagar aqui, você aí já anotou no seu caderninho, porque eu vou depois destacar alguns conectores que merecem nossa atenção, porque eles têm plurissignificação, porque eles podem aparecer em mais de um lugar, né? Em mais de um sentido, com mais de um sentido. Aqui nós temos a outra parte da tabela, e você está vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 relações de sentido. Então, 9 mais 5 são 14 as relações de sentido que um conector pode estabelecer. E todos esses conectores aqui são conectores de natureza coordenativa, não de natureza subordinativa. Quer dizer que eles introduzem conectores subordinativos e introduzem orações subordinadas adverbiais.
As orações subordinadas adverbiais se classificam em causais, condicionais, comparativas, conformativas, consecutivas, rigorosamente de acordo com o uso desses conectores. Os conectores que introduzem causa. Por quê, pois, por quanto, os examinadores amam, né? Por quanto é sinônimo de porquê. Já que, visto que, uma vez que, na medida em que, como, por, a preposição por mais infinitivo. Veja aqui, o asfalto está molhado porque choveu. Veja como é diferente. Veja como é diferente. No anterior era o contrário. Choveu, pois o asfalto está molhado. E o asfalto está molhado não podia ser causa da chuva, porque primeiro o asfalto fica molhado, depois chove, não faz sentido. Mas aqui é causa, porque primeiro chove e depois o asfalto fica molhado. Então, porque choveu, esse porquê introduz a causa, porque o fato de ter chovido é causa de o asfalto ter ficado molhado. Os conectores também podem estabelecer relação de condição, nós já vimos lá atrás com os exemplos. Aqui estão os conectores condicionais, se, caso, contanto que, você já usou, né? Eu vou, contanto que você vá comigo. Eu vou, desde que você vá comigo. Eu não vou, a não ser que você vá comigo. Você muitas vezes, ao longo do dia, usa esses conectores. Novamente, agora eu vou lhe dar a tarefa de usá-los de maneira mais consciente, sem apenas esse lado intuitivo que todo mundo tem para o uso da língua, mas que você agora tenha consciência desse uso. Aqui eu inverti a frase, até para usar uma vírgula e você entender a obrigatoriedade dela. Se me convocarem, irei à audiência. Me convocarem é a condição para eu ir à audiência. O conector está aqui. Eu inverti a frase e por isso eu coloquei a vírgula. Para a gramática, lembra que eu falei que esses conectores introduzem orações subordinadas adverbiais? Essa primeira oração aqui será uma oração subordinada adverbial condicional. E essa aqui é a oração principal. Como uma oração adverbial veio antes, a vírgula. Os conectores que estabelecem comparação, como, mais ou menos, do que, o que, tanto faz eu dizer assim, o meu irmão é mais alto do que eu, ou o meu irmão é mais alto que eu. Esse do aqui pode sair. O meu irmão estuda tanto quanto eu, tanto quanto. Muitos adultos agem como crianças. E aí você vê que é uma oração com verbo elíptico. Como crianças agem. A elipse é a omissão de um termo da oração. É um recurso. Você estuda isso lá em gramática, que o sujeito é um sujeito elíptico, né? Um sujeito chamado de implícito, desinicial ou oculto. E aqui o sujeito, o verbo da segunda oração, que é essa oração comparativa, como crianças, ele está elíptico. Muitos adultos agem como crianças agem, mas é uma oração, ainda que você não esteja vendo o verbo. O conector pode estabelecer relação de conformidade, como, conforme, consoante, né? Pouco usado esse consoante aqui, não como substantivo, designando um tipo de letra, de fonema, mas como uma conjunção. Fiz o trabalho como o professor orientou. Este como está dizendo que a ação de fazer o trabalho foi elaborada em conformidade com outra ação. O conector que estabelece consequência, principalmente é o que, mas ele tem de ter no contexto anteriormente a ele um marcador de intensidade ou de quantidade. Eu comi tanto que fiquei empanturrada. Ou ele falou tão alto que todos ouviram. Então eu preciso desse marcador de intensidade antes. Gritei tanto que fiquei rouca. Ficar rouca é uma consequência de gritar tanto. O conector pode expressar a ideia de concessão. A ideia de concessão e a ideia de adversidade são, para a semântica, muito próximas. Sintaticamente são completamente diferentes, né? Porque a adversidade está aqui nas relações de coordenação, são orações coordenadas, e a concessão está aqui, na relação de subordinação. Mas tanto a adversidade quanto a concessão estabelecem relação de oposição.
O conquanto, muito pouco usado, a gente usa o embora. Alguém pede um favor para você e você diz assim, olha, embora eu não tenha tempo, eu vou te ajudar. Esse embora é como dizer o conquanto. Conquanto eu não tenha tempo, eu vou te ajudar. Mesmo que eu não tenha tempo, eu ajudarei você. Ainda que eu não tenha tempo, eu ajudarei. Apesar de não ter tempo, posto que, muita gente usa esse posto que como sinônimo de porquê, mas não, ele é sinônimo de embora. Não obstante, conquanto esteja chovendo, vou à praia. Quer dizer que eu vou fazer uma concessão. Não é essa a ideia de concessão? O que é uma concessão? É uma exceção que eu vou abrir. Quando está a praia, é o que você está entendendo aqui desse texto. Quando está chovendo, eu normalmente não vou à praia. Mas hoje eu vou fazer uma concessão, eu vou abrir uma exceção a essa regra. E embora ou conquanto esteja chovendo, vou à praia. Os conectores podem estabelecer relação de afinidade, para que, a fim de que, ou para e a fim de, preste atenção que esse a fim de aqui é separado, seguidos de verbos no infinitivo. Muitos mentem para conseguir ou a fim de conseguir aprovação dos outros. Então, a finalidade da mentira é conseguir a aprovação dos outros. Conectores que estabelecem relação de proporcionalidade, à medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto mais trabalho, mais ganho dinheiro. À medida que lemos, tornamos-nos bons leitores. É uma relação diretamente proporcional. Se eu leio mais, eu me torno bom leitor cada vez mais. Ou pode ser uma relação de tempo, que também é uma relação bem primitiva, assim como a relação de adversidade. Quando, enquanto tem uma questão particular, porque o enquanto estabelece um tempo simultâneo. Muitos digitam enquanto dirigem. Quer dizer que o ato de dirigir e o ato de digitar praticado, né? Esses atos são praticados simultaneamente. Esse enquanto dá a ideia de simultaneidade. Pode ser o assim que, logo que, sempre que, o ao mais infinitivo. Então, aqui é uma lista de conectores. Essa lista é importantíssima, porque é ela que muitas vezes vai definir essa relação de sentido. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma frase que é assim. Eu estou falando do João e aí eu digo assim, João sonegou impostos. Por conseguinte, caiu na malha fina da Receita Federal. E aí eu posso dizer que este conector, por conseguinte, estabelece entre a segunda oração, o segundo fato, e o primeiro fato, uma relação de consequência. Eu marco aqui, ó, um item que eu estou fazendo para você, que esses dois conectores estabelecem uma relação, que este conector estabelece entre essas duas partes uma relação de consequência. E você pode olhar para a frase e pensar assim, João sonegou impostos, por conseguinte, caiu na malha da Receita Federal. É uma consequência, né? Ele ter caído na malha da Receita Federal é uma consequência de ele ter sonegado impostos. Mas olha, este item estaria errado, porque apesar de parecer isso, quanto às relações de sentido, a gramática aqui vai arbitrar, e a gramática aqui vai dizer que o conector por conseguinte estabelece entre duas partes uma relação de conclusão e não de consequência. Então, veja, o perigo que está no uso desses conectores. É uma matéria árdua, é uma matéria muito complexa, é uma matéria muito importante, triplamente importante para a prova de gramática, para a de texto e para a de redação, mas é uma matéria que precisa exige de você um entendimento do todo do texto, mas também um conhecimento da especificidade de como a gramática vai classificar esses conectores. Muita gente erraria essa questão.
dizendo que sim, ele caiu na malha fina da Receita Federal, né, como uma consequência de ele ter sonegado impostos. Mas a gramática vem aqui e vai dizer, olha, não, senhor. Por conseguinte, é uma relação de conclusão. Tereza, são muitos conectores, são muitos. São 14 relações que eles podem estabelecer e cada uma dessas 14 relações podem ser estabelecidas por vários conectores. Então, o que a gente precisa saber? Muita coisa. Quais são as relações que eles introduzem e que permutas nós podemos fazer sem prejuízo à coerência do texto. Já já a gente fala disso.